No episódio de hoje no Iron Influencers... Espectro Cinza, criadora do conciliacionismo. Você assume responsabilidade pelos seus atos. É necessário muita coragem para parar de transferir a responsabilidade sempre para os outros, para a sociedade, para as nossas famílias, para a nossa genética ou para a política. Mas vale a pena, porque o tempo passa e tu olha, meu Deus, o quão resiliente eu sou agora. O que mudou os homens dessa geração? Os jovens têm feito cada vez menos sexo, saído cada vez menos em baladas, bebido e usado cada vez menos drogas e se envolvido cada vez menos em atividades de riscos. Eu penso que, atualmente, as pessoas estão tentando encontrar a felicidade do jeito errado. Eu penso que, em vez das pessoas buscarem a felicidade, elas têm que ir em um sentido oposto. Elas não têm que buscar a felicidade, não somente porque eu considero isso mesquinho e uma bobagem, mas também porque não é sábio, porque não é assim que tu vai encontrar, porque o ideal é que, na verdade, tu encontre um sentido, um propósito nobre que faz com que a sua vida valha a pena. Então, é como se você precisasse encontrar alguma ficção nobre para que você lute por essa ficção e que ao longo do seu cotidiano, de todas as suas dificuldades, sejam justificadas a longo prazo por conta dessa ficção nobre. E aí o sofrimento vai valer a pena. Inclusive, uma das coisas mais tristes para um ser humano é justamente sofrer por motivos mesquinhos, motivos fúteis, ou simplesmente não ter nenhum motivo para sofrer. Na verdade, você tem que encontrar os melhores motivos para que você possa sofrer com prazer. Então, existe uma espécie de redenção nesse sacrifício. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu fui fortalecendo ao longo da minha vida. E é até engraçado, eu acho que eu tive bastante sorte, porque eu nunca tive uma percepção idealista acerca do meu futuro e de que em algum momento eu seria feliz. Eu nunca fui assim. Como, por exemplo, casar, ter filhos e ser feliz na minha casinha com cachorro, papagaio, esse tipo de coisa. Não, não. Na verdade, eu sempre quis transformar a vida dos outros. E isso não raramente faz com que eu pareça meio maluca. As pessoas, às vezes, acabam achando que eu sou perigosa, que eu sou digna de suspeita devido à minha excentricidade. Mas eu acredito também que é o preço pelo qual você paga, justamente por buscar certas coisas que talvez a maioria das pessoas elas até queiram, mas elas não querem pagar o preço por esse tipo de coisa. E eu sou megalomaníaca. Eu tenho objetivos, metas de longo prazo que são muito demoradas também. E eu acho que esse é um outro aspecto que muitas das pessoas não conseguem lidar, não apenas em relação à própria vida, mas em relação às escolhas que os outros tomam. Porque quando eu entrei para o MBL, as pessoas muitas vezes depositaram uma confiança em mim como se eu fosse transformar ou reformular o movimento da noite para o dia, ou como se eu pudesse, enfim, ter um poder radical sem qualquer tipo de esforço, trabalho duro, coisas que inclusive levam anos para realmente surtir algum tipo de resultado. E eu acho que esse é um outro problema geracional nosso. A gente quer as coisas não para amanhã, a gente quer para ontem, da noite para o dia, que as coisas mudem e estejam do jeito que a gente quer. E esse processo de busca por alcançar as suas metas realmente é bem demorado, exige muito sacrifício e meio que vai mutilando algumas partes da sua humanidade. Dia após dia, tu vai ficando cada vez menos e menos humano. E eu acho que é inevitável, não somente isso, mas também é necessário. Porque as decisões que você precisa tomar por si mesmo e pelos outros te exigem isso. Mas eu penso que tem um relativo poder nisso, porque tu deixa de ser apenas uma pessoa que reage ao mundo à sua volta. Esse é um outro problema que eu enxergo. As pessoas, elas querem, ou pelo menos se conformam em uma posição de reatividade, em que, enquanto o mundo acontece, pela forma como as pessoas agem, ou porque os políticos agem de determinada maneira, ou a cultura, o espírito da época, aí elas começam a tomar suas decisões. Mas eu penso que o ideal é buscar ser ativo, pautar as coisas. Você dobrar a vontade, aliás, você moldar a realidade à sua vontade, em vez de simplesmente se sujeitar a ela. Só que isso é perigoso, isso é sacrificioso, doloroso
e vai matando partes suas. E geralmente as pessoas elas conseguem lidar muito bem com esse tipo de coisa quando é o homem que está fazendo isso. E atualmente eu evito falar sobre uma perspectiva identitária de que porque eu sou mulher, ou porque eu sou isso, ou porque eu sou aquilo. Mas é uma experiência diferente. É muito diferente porque os homens, por exemplo, quando eles são poderosos ou eles buscam o poder, eles são desejados. As mulheres, elas são temidas. Elas geram medo, suspeita, aversão, eventualmente até mesmo nojo. Então, eu penso que as nossas decisões de longo prazo, elas têm que ser muito conscientes. E essa é uma outra coisa muito importante. Quando as pessoas elas tentam vender um modo de vida, uma propaganda de um estilo de vida, elas querem a adesão desse estilo de vida, mas elas apresentam somente um lado. Então aí nós temos o caso dos conservadores, nós temos os casos dos progressistas. O ideal é que sejam apresentadas as vantagens e as desvantagens de seguir determinado caminho. Quando eu era mais jovem, eu tinha na minha mente que se o preço para alcançar certos objetivos na minha vida fosse morrer sozinha, eu pagaria por isso. Isso foi muito claro e consciente. Inclusive, eu gosto muito da música do Frank Sinatra chamada My Way. Eu quero fazer do meu jeito, da minha forma. Evidentemente, claro, se adaptando, se atualizando em relação a algumas coisas, mas é necessário haver uma certa clareza de que se tu buscar certas coisas, tu vai ter que lidar com o ônus dessas mesmas coisas, sabe? E isso inclui, talvez, eventualmente, ficar sozinho. Eventualmente, as pessoas temerem você. Eventualmente, as pessoas estarem o tempo todo desconfiando de você. Em que tu mesmo vai estar numa posição de desconfiança e tendo que observar e se cuidar absolutamente o tempo todo, porque alguém pode puxar teu tapete da noite pro dia e tu não sabe. Pode vir de pessoas completamente inesperadas. E tu também pode escolher uma vida muito mais simples, uma vida muito mais previsível. Mas também existe o ônus desse tipo de vida. Existem outros aspectos que são intrínsecos e relativos a esse mesmo modo de viver. Então, eu recomendo que as pessoas investiguem muito a respeito dessas vantagens e desvantagens e sempre desconfiem de pessoas que querem vender, propagandear um modo de vida perfeito, porque isso não existe. A vida perfeita não existe. O ideal, na minha percepção, é que tu encontre a sua ficção nobre para servir, para buscar, lutar, talvez até mesmo morrer, mas com essa clareza do que pode acontecer contigo. Mas assim, vá de olhos bem abertos, de peito aberto, de coração inflamado, mas também com uma mente com os pés no chão, razoável. Sem certas tolices, sem certas mesquinharias. Eu acho que falta fome muitas vezes. Fome. Muita vontade, realmente, de dobrar a realidade à sua vontade, em vez de ser apenas mais um NPC, uma pessoa que só reage à própria realidade. E muitas vezes, para te continuar avançando em relação aos seus objetivos, é necessário que tu tome um passo que muitas vezes as pessoas elas também não têm a humildade de conseguir fazer, que é sair de um ambiente onde ela reina para outro em que ela vai ter que servir. Isso é necessário porque não existe outra possibilidade de avançar se tu não estiver em um ambiente onde as pessoas sabem mais do que você. Tu precisa estar em um ambiente em que as pessoas são mais inteligentes, mais experientes, mais resilientes psicologicamente e mais sagazes do que tu. Muitas vezes o sujeito ele quer ficar conformado nesse mundinho em que ele reina sobre tudo e sobre todos. Então eu penso que se tu realmente quer continuar avançando, tu tem que quebrar o teto. Se tu tá quebrando o teto, significa que tu tá embaixo. E tu tem que aceitar. E, na verdade, esse tipo de jornada é muito enriquecedora, engrandecedora. Assim, eu digo que eu gosto muito de morrer, sabe? Eu sinto que eu busco a morte, eu quero a morte, eu quero viver a morte. Porque são todos esses processos ao longo da sua vida em que tu morre, abandona uma parte tua e tu vira outra pessoa. Assim, contínua e sucessivamente até o fim da tua vida, que vai fazer com que tu olhe para trás e pense, meu Deus, olha tudo que eu consegui construir ao longo da minha vida. Sabe, eu lembro de uma frase que me marcou muito, que eu li há muitos anos, em que havia um perfil no Facebook, em que um cara ia entrevistando várias pessoas na rua, assim,
sobre sentido da vida, sobre a história delas e tal. E aí tinha uma mulher que me marcou muito porque ela tinha vários diplomas acumulados assim ao longo da vida dela. E aí o entrevistador perguntou: "Qual foi a sua maior conquista até aqui?" E ela disse: "A minha personalidade." Isso foi muito profundo para mim porque nós temos tantos defeitos, tantas fraquezas e basicamente a gente tem que lidar com isso todo santo dia, o tempo todo, a partir do momento que tu acorda. E é infernal conviver consigo mesmo todo santo dia. É necessário muita coragem para parar de transferir a responsabilidade sempre para os outros, para a sociedade, para as nossas famílias, para a nossa genética ou para a política. Mas vale a pena, porque o tempo passa e tu olha, meu Deus, olha o quão resiliente eu sou agora. Porque eu já fui muito mais sensível, muito mais fraco, muito mais bobo, tolo, ingênuo, preguiçoso, covarde. Eu acho que esse é o segredo da felicidade. O segredo da felicidade é fugir da felicidade. É buscar uma vida difícil, que vai fazer com que ela se torne gratificante. Eu acho que o ideal é buscar gratificação, mas não existe gratificação sem sofrimento. Mulheres que priorizam carreira e adiam a maternidade muitas vezes se arrependem. A sociedade prepara essas mulheres para lidar com esse dilema? Excelente pergunta, porque, como eu falei anteriormente, muitas vezes se vendem certos formatos, modos de vida, de modo muito vantajoso e unilateral, desconsiderando outros aspectos que são relevantes, como, por exemplo, ter que lidar depois com uma maior dificuldade de engravidar, ou porque a pessoa já não tem mais tanta energia. Mas, veja bem, eu descobri recentemente um dado que eu achei muito interessante, de que até os anos 80, mais ou menos, em países desenvolvidos, havia uma baixa natalidade em relação ao nível de qualificação profissional que a mulher tinha. Só que isso, felizmente, se inverteu em casos específicos em que o custo da maternidade já não é mais tão alto e unilateral, pesando somente para a mulher. Então, quando a mulher ela estuda mais e, ao mesmo tempo, o parceiro investe da mesma forma na criação dos filhos, as mulheres voltam a poder engravidar e corresponde e, portanto, a natalidade volta a subir. Então, eu penso que, enfim, se a gente está tentando viver em sociedade, é necessário que a gente aprenda a reconhecer que existe um custo na gravidez e que isso exige bastante companheirismo e mutualidade, divisão de tarefas, para que essas mulheres possam voltar a engravidar e que a taxa de natalidade eventualmente suba mais uma vez. A liberdade sexual ampliou as escolhas femininas ou banalizou o amor e a intimidade? Essa é uma outra pergunta bem interessante, porque assim, eu sempre tento analisar as coisas tentando não confundir causa com correlação, certo? Então, pode cair um raio aqui na minha frente agora e eu desmaiar, mas isso significa que eu desmaiei por causa do raio? Não, pode ser que tenha sido por derrame, certo? Pode ser que eu tenha comido muito pouco durante o dia e ter me exercitado, minha pressão baixado e, portanto, eu desmaiei. Então, veja bem, nós temos casos de países em que há uma religiosidade extrema, tá? Que geralmente são os da África subsaariana. Existe uma religiosidade extrema que vem do cristianismo e também do islamismo. E são países onde a taxa de mães solteiras é muito alta. É muito mais alta do que há no Brasil, por exemplo, e em outros países desenvolvidos, que inclusive têm feito cada vez menos sexo. Então, uma coisa que é muito importante é saber separar causa de correlação. O que tem acontecido atualmente é, os jovens têm feito cada vez menos sexo, saído cada vez menos em baladas, bebido e usado cada vez menos drogas e se envolvido cada vez menos em atividades de riscos. Hoje em dia eles passam a maior parte do tempo em casa, jogando em redes sociais, consumindo pornografia, fazendo amizades em redes sociais. Basicamente é esse o jovem de hoje. E é engraçado porque na prática é meio que o paraíso do conservadorismo, né? As pessoas basicamente vivem como se elas realmente fossem religiosas em relação às gerações anteriores. Os jovens hoje em dia nem vão mais em balada, o que eu acho muito engraçado, assim. Inclusive, ontem eu fui numa balada e eu fiquei pensando, meu Deus, isso aqui é uma raridade hoje, nos tempos de hoje, sabe? E então, o que é mais relevante nesse aspecto, quanto à suposta banalização das relações, etc.,
é justamente correspondente a um certo até consenso, um pensamento bem intuitivo. Uma sociedade que ela é socioeconomicamente bem estruturada, ela é estável, as instituições são sólidas, as famílias são estruturadas, etc. E as pessoas também são bem qualificadas profissionalmente, tanto quanto uma boa educação formal, elas vão atrasando cada vez mais a idade de fazer sexo. Inclusive, tem muitos estudos, tem estudo mundial feito em relação a isso, de que quanto mais a pessoa estuda, e quanto mais bem estruturada ela é socialmente, mais tarde ela vai fazer sexo, e ela vai fazer de modo mais seguro, com pessoas que ela tem mais confiança. A questão é, onde que geralmente isso acontece? Em países desenvolvidos, onde houve a revolução sexual. Então veja como a gente precisa separar causa de correlação. Não é porque algumas coisas, alguns aspectos, supostamente eles estão paralelos, não significa que existe uma relação intrínseca em que uma coisa exatamente causou a outra, né? Então, mais uma vez, países muito mais religiosos, como por exemplo os da África subsaariana, têm taxas de mães solteiras muito mais altas e não houve revolução sexual ali, né? Então, o ideal mesmo é que haja uma sociedade com instituições sólidas, famílias estruturadas, também com muita qualificação profissional, educação formal de qualidade, e as pessoas vão se relacionar de modo cada vez mais seguro. E de qualquer forma, eu acho honestamente que é irônico como hoje em dia as pessoas têm se relacionado cada vez menos. A mulher contemporânea está mais perto de ser protagonista ou prisioneira do seu próprio tempo? Bem, eu penso que isso depende, né, do tipo de escolha que tu faz na tua vida e o quão consciente ela foi, certo? Porque assim, se tu vive sob um determinado zeitgeist ou alguma cultura específica e que não existem alternativas, não há escolha ali, certo? Aquilo foi imposto e muitas vezes não há nem uma capacidade de conceber outros modos de vida. Então não há uma liberdade plena exatamente acontecendo ali. Agora, o que nós temos atualmente nos países ocidentais e ocidentalizados são inúmeras alternativas, inúmeros modos de se viver. O problema, que foi o que eu falei anteriormente, é justamente apresentar modos de vida de forma unilateral para que as pessoas aceitem o seu modo de vida e que elas vivam de acordo com aquilo que tu considera ideal. Então, veja bem, desde cedo eu sempre fui competitiva. Eu sempre quis ser muito protagonista da minha vida e do meu destino. Eu nunca tive um sonho de ter uma família tradicional. Embora eu tenha crescido em uma família tradicional, a minha família é estruturada, os meus pais são casados até hoje. E eu sempre digo, né, que ironicamente, surpreendentemente, eu tenho um pai presente, né? E sou muito grata pela minha família, pelos valores que eles me ensinaram. Mas a questão é que as pessoas, elas têm propensões naturais. Tanto que é perceptível como tantos irmãos que são criados da mesma forma têm personalidades tão distintas. Porque existe algo intrínseco, natural e biológico nessa pessoa que leva com que ela tome determinado caminho. Então, eu penso que tanto os homens quanto as mulheres, hoje em dia, eu penso que eles nunca foram tão livres. Hoje nós temos um nível de liberdade absurdo que sociedades do passado jamais conceberiam. A questão é que nós somos prisioneiros, de certa forma, dessa liberdade, porque isso causa ansiedade, angústia, incerteza, confusão e muitas vezes também porque as pessoas elas acabam comprando a propaganda de um determinado modo de vida sem ter a clareza do que isso significa. A questão é que tu vai ter que lidar com inúmeros problemas oriundos da escolha de vida que tu tomou, mas ela precisa ser tomada de modo muito claro, consciente e com vontade. E mesmo quando em inúmeros momentos tu estiver em casa, chorando, chateado, sentindo humilhado, passado para trás, ignorado, ostracizado, não importa. Assim, isso não vai ser o suficiente para fazer com que tu mude de ideia. Então, eu penso que nós não somos prisioneiros, nem prisioneiras. Eu penso que as pessoas só precisam ter clareza do que elas querem para elas. Cara, assim, eu acho que basicamente vai ser a minha missão de vida.
é muito irônico, porque quando eu era criança, eu já era muito competitiva, né? Eu queria ser protagonista da minha vida, etc. Eu tinha aquele instinto, uma intuição feminista, digamos assim. E aí eu comecei a debater e me debruçar sobre esse assunto, quando eu descobri realmente o conceito a respeito do feminismo, numa época que ninguém falava sobre isso. Porque eu sou de 92, eu nasci em 92, e eu comecei a falar sobre esse assunto anos antes de chegar naquele auge em que era um assunto insuportável que ninguém mais aguentava. E aí, nesse período do auge do feminismo, eu me tornei uma crítica. E eu penso que sim, é uma questão urgente. É como se nós vivêssemos em um período talvez único na história em que homens e mulheres se odeiam em um nível que talvez assim, jamais foi visto antes. É impressionante. E assim, é um ódio que ele é... Eu não sei exatamente se ele é tão profundo ou se ele é oriundo talvez de uma insatisfação, porque as pessoas elas têm ressentimento mútuo que vai alimentando certas preocupações mesquinhas em relação a certos motivos que não fazem sentido nenhum. Porque assim, cara, eu tô em um grupo de direita conservador. E aí, basicamente, as pessoas de esquerda me odeiam e as pessoas de direita me odeiam também, né? Porque eu sou estranha, eu sou excêntrica. Então, assim, é pedra de tudo que é lado. E, às vezes, as pessoas me odeiam por motivos tão estúpidos. Por exemplo, porque, sei lá, eu tenho piercing. Ou senão, odeiam as mulheres porque elas têm tatuagem ou porque elas têm um cabelo colorido. E eu fico... Eu não sei, parece um retrocesso muito estranho que as pessoas realmente passaram, mais uma vez, a se preocupar com mesquinharias, entende? E eu acho que isso é oriundo de um ressentimento que vem sendo alimentado nesses últimos 10 anos. Esses últimos 10 anos, assim, criaram um câncer mundial de aversão mútua entre homens e mulheres. E eu estou muito disposta a consertar isso de alguma forma. Só que outro dia me perguntaram como fazer isso. Não existe outro modo, pelo menos eu enxerguei dessa forma, senão ceder. Tu precisa ceder, você precisa se render, você precisa levantar a bandeira branca e dizer, ok, eu concedo razão para ti nesse aspecto, eu acho que eu errei, eu acho que nós estamos errados em inúmeros aspectos, porque... Basicamente, o que tem acontecido? Uma lógica militarista, inclusive, em que um ataca e o outro ataca, um ataca, o outro ataca, e fica nesse ciclo de retroalimentação pernicioso, perpétuo, em que as coisas não mudam nunca. Então, sim, eu acho que o ideal é ceder, simplesmente servir de conexão e de ponte para que as pessoas voltem a se comunicar e conversar. E eu acho que eu tenho sido muito eficiente nisso. Eu acho que é uma das maiores conquistas que eu tive ao longo desse período de tentativa de reconciliar as pessoas. Eu tenho conseguido fazer isso. Eu tenho feito as pessoas mudarem de ideia, tanto de um lado quanto do outro. Só que o que isso te exige? Coragem para ser xingado, basicamente, para ser odiado, insultado, entendeu? Em que as pessoas não raramente vão dizer que tu tá fazendo isso por dinheiro, porque tu quer atenção, porque tu quer ser desejada pelos homens, alguma coisa nesse sentido. Mas, na verdade, não. Na verdade, eu tô fazendo isso porque é a ficção nobre que eu escolhi viver. É uma das ficções nobres que eu escolhi viver. Em que eu acredito que vale a pena propagar bons sentimentos e ser movido por causa disso, melhorando a vida dos outros. Mas, realmente, assim, muitas vezes é até meio que ingrato, sabe, pra gente. Então, sim. Eu penso que nós estamos em um embate difícil de ser vencido, mas ele vai ser vencido se as pessoas aprenderem a ceder. Qual a mentira mais destrutiva que o feminismo plantou nas últimas décadas? Que a masculinidade não tem virtudes, que o patriarcado não tem virtudes, tá? Porque assim, veja bem, a minha formação intelectual, filosófica, ela teve muita influência do feminismo. E eu tive um período em que, embora eu tenha desejado a força, eu desprezava de alguma forma, talvez inconfessada, que fazia com que eu odiasse os homens. Eu desprezasse os homens de alguma forma. Eu acho que isso não era confessado. E no meu caso, é até engraçado, é porque eu tinha inveja.
Eu já tive inveja dos homens, porque eu os enxergava com um poder, um potencial que eu não tinha ou que eu não via florescer nas mulheres. E eu queria ver as mulheres florescendo da mesma forma que os homens. E eu invejava, eu sentia raiva disso. Só que ao longo do tempo, eu fui percebendo que as pessoas são diferentes e que tanto os homens quanto as mulheres, eles possuem certas características médias, com virtudes e vícios específicos. E no caso dos homens, é racionalidade, ordem, sacrifício em grupo e coesão coletiva, muita força e resiliência psicológica. Mas as mulheres também, elas são muito compassivas, elas enxergam nuances, elas são mais empáticas e elas têm uma capacidade de entrega e de nutrição que é difícil você ver nos homens também. E todos esses aspectos, eles são muito necessários e complementares para ter uma sociedade saudável. O problema é que se a gente tenta demasiadamente feminizar uma sociedade ou masculinizar uma sociedade, é ruim. Sociedades hipermasculinizadas criam ambientes em que, basicamente, ser mulher é quase um crime, como, por exemplo, no Afeganistão. Assim, é uma sociedade demasiadamente masculinizada e patriarcal, ao ponto das mulheres também serem muito violentas. É todo um sistema baseado em submissão, sujeição e violência. E uma sociedade demasiadamente feminina, ela é basicamente histérica, em que as pessoas, elas desmunhecam por absolutamente qualquer coisa. É impressionante. E aí tu vai ver homens extremamente fracos, tu vai ver mulheres extremamente fracas, são pessoas que não sabem lidar com dissidência, com divergência, com conflitos, e que inclusive eu digo que assim, é como se nós vivêssemos em uma espécie de paz dissimulada, sabe? Em que as pessoas, elas querem de todas as formas uma harmonia, só que é uma harmonia dissimulada. Eu diria que é uma feminização tirânica. É um feminino tirânico em que tudo é rosinha, bonitinho e com ursinhos. Mas, na verdade, o conflito ele também é necessário. O conflito, em alguma medida, o combate, a disputa, ela é saudável e ela precisa acontecer para manter uma sociedade avançando. Então, veja bem, recentemente houve mais uma lei absurda no Afeganistão em que agora as mulheres, elas não precisam mais enxergar com os dois olhos, um só já é o suficiente. Então eles tapam um olho da mulher, basicamente. As mulheres, elas já não podem mais estudar além da 4ª série, porque, enfim, as mulheres não precisam estudar mais. A questão é que, como os homens, eles não podem tocar e enxergar mulheres que não sejam da própria família, elas não podem ser atendidas por médicos. Então, veja bem, as mulheres não podem estudar para serem médicas. E elas também não podem ser verificadas e examinadas por homens. Ou seja, essas mulheres não têm mais médico. Elas literalmente estão morrendo por causa disso. Então, sociedades tribais, como o Afeganistão e inúmeros outros países do Oriente Médio, eles têm valores muito tribais, em que tu tem que carregar todo um peso moral ancestral da sua linhagem. Então, se tu comete alguma coisa errada, todos os teus familiares vão ter que pagar por isso e os póstumos também, tá? A sua próxima geração. E geralmente são sociedades extremamente patriarcais. Então, são sociedades muito violentas, são sociedades muito repressoras. Aí tu vai ver todo tipo de crime de honra acontecendo. Sei lá, porque falou com um homem que era fora da sua família, porque tu não usou véu, porque uma mecha do seu cabelo estava aparecendo, joga gay de prédio, né? Então, veja bem, sociedades hipermasculinas são um problema, na minha visão, e sociedades hiperfemininas são um problema. Os homens são, sim, extremamente necessários para manter uma sociedade segura, estruturada e em avanço, porque o conflito é necessário. Mas também as mulheres são muito necessárias para a manutenção de uma sociedade que seja, como eu poderia dizer, suportável. Elas tornam a realidade muito mais suportável, e, por incrível que pareça, também muito mais razoável e equilibrada por perceber nuances. Porque nós temos uma abertura cognitiva maior àquilo que é diferente. Simone de Beauvoir talvez diria que você enfraquece o feminismo. O que você diria para ela? Então, eu acho que tem um problema, muitas vezes, com filósofos, eu diria, ou com seguidores de certos filósofos, em seguir certos cânones como se eles fossem irrepreensíveis, né? Então, fulano de tal falou tal coisa, sei lá quantos milhares de anos atrás ou séculos atrás e, portanto, isso é lei, né? Não, filósofos devem ser tratados da mesma forma que a gente trata a ciência. Novas evidências, novos dados, portanto, tu muda de opinião. E eu penso que
Em relação a Simone ou filósofos do passado, eu tenho certeza que muitos deles olhariam para hoje e pensariam: a sociedade mudou, portanto eu também preciso mudar, os meus argumentos precisam se atualizar. Além de que muitos deles ficariam impressionados com a distorção que o futuro fez das ideias anteriores. Inclusive, é uma coisa que eu comento, cara, eu consigo facilmente imaginar pessoas no futuro distorcendo tudo que eu falei. Porque isso aconteceu com o cristianismo, isso aconteceu com o islamismo, isso aconteceu com o budismo. É a coisa mais natural do mundo. À medida do tempo e das gerações, as ideias vão ficando cada vez mais e mais toscas, mais medíocres, mais afuniladas. Então, eu diria pra Simone, que inclusive nem se dizia feminista, que o mundo mudou e que talvez a gente precise dar alguns passos para trás ou talvez se atualizar e consertar alguns erros que a gente cometeu ao longo desse caminho, buscando algo melhor.